Bolinha, pra que você me ligou? Se você é fã de desenhos animados assim como eu, com certeza deve recordar alguns desses episódios. Com uma programação televisiva cada vez mais sem opções saudáveis de entretenimento, os desenhos acabam sendo os programas preferidos por crianças, adolescentes e adultos. E mesmo sendo de décadas anteriores, ainda fazem muito sucesso e conquistam cada vez mais fãs. São desenhos como estes que conseguem prender a atenção dos pequenos, como por exemplo, esta série infantil. Peppa! George! Hora do banho! Sua principal protagonista é uma porquinha cor-de-rosa que vive com seu irmão caçula e seus pais em uma cidade britânica. Exibida no Brasil desde 2007, esta animação traz aí uma família de porcos, de desenhos simples e cores brilhantes. Censurada em um site de vídeos na China, a série Peppa Pig foi alvo de polêmica na imprensa local. Segundo o jornal Global Times, a personagem tornou-se um ícone da subcultura de uma juventude muitas das vezes mal educada, intolerante e com atitudes nada agradáveis. Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem. Sim, especialmente eu. Mas será que desenhos animados como o da Peppa Pig podem realmente influenciar no comportamento de uma criança? Para esta especialista na área da psicologia, o desenho da Peppa tem como público-alvo crianças de 4 a 5 anos de idade. E tudo que elas precisam ter é limite. Peppa, né, ela é uma criança na faixa dos 4 a 5 anos de idade. E ela foi produzida para crianças nessa faixa etária, né? Nessa faixa etária, as crianças elas estão ali se descobrindo, estão descobrindo o mundo, né? Elas são assim sem filtro mesmo. O que precisa aí? Precisa de limite. Na vida a gente tem que aprender a ouvir não, tem que aprender a ter frustrações. Você tá chateada com alguma coisa, não é com o irmãozinho, né? Você não tem que bater no teu irmão, né? Você pode falar sobre como você está se sentindo. Então tem outras maneiras de comunicação. Então assim, não tem problema o desenho em si, né? O negócio né, se os pais estão vendo que não tá legal, vai lá e conversa sobre aquilo. Até é uma boa oportunidade dos pais conversarem sobre aquilo com aquela criança. Que o desenho animado é uma boa opção para descontrair uma criança nas horas vagas? Disso todos nós sabemos. Segundo informações do IBGE, com a evolução das tecnologias da informação e da comunicação, a televisão passou a ser cada vez mais presente nos lares das famílias brasileiras, tornando-se até mesmo como uma atividade de lazer. Mas até que ponto essa alternativa pode ser prejudicial? Para esta família, os desenhos animados que o filho assiste diariamente são supervisionados com muita atenção pelos pais, visando sempre a boa influência na educação e no desenvolvimento infantil. O meu filho, ele nunca assistiu a Peppa, nunca deixei ele assistir a Peppa, mas outros desenhos que ele assistiu, eu notei uma mudança total de comportamento dele. A partir do momento que ele começou a assistir o desenho da Masha e o Urso, por exemplo, ele passou a ter um comportamento mais atrevido, mais agressivo, mais manhoso também. Tudo que a personagem do desenho fazia, ele começou a reproduzir dentro de casa também. Hoje em dia, ele está mais focado no desenho da Turma da Mônica, né? Cada época, ele gosta de um desenho diferente. Agora, ele gosta mais da Turma da Mônica. Então, quando ele acorda, ele já está pedindo a Mônica. Então, de manhã, antes de ir para a escola, é a manhã inteira assistindo Turma da Mônica, às vezes os mesmos desenhos, os mesmos episódios. Ele gosta de ver várias vezes por dia. E quando chega da escolinha também, a primeira coisa que ele já pede é o desenho da Turma da Mônica. Mas eu acho que tudo tem que ser na base do diálogo. Ele gosta de desenhos e filmes de super-heróis também, e sempre que tem alguma cena de luta, ele fala, olha, porrada, porrada. E ele já sabe mais ou menos o que é, porque ele gosta de dar porradinha nos bonecos dele. Então, eu acho que tem que conversar mesmo com a criança. Não deixar o excesso, porque eu acho que o excesso também prejudica. E mesmo que a criança ainda é muito novinha, eu acho que o diálogo é sempre fundamental em qualquer situação. Para alguns, os desenhos animados servem para despertar o senso crítico das crianças. Já para outros, podem ser prejudiciais para o desenvolvimento delas. Mas será? O desenho animado, ele tem uma função lúdica ali, quer dizer, ele ensina a criança, né?
por meio assim de imagens, de sons, né? Ele tem um intuito no desenvolvimento da criança, o desenho. Ele vai ajudar a criança a desenvolver a criatividade, né? Ensinar valores éticos, valores morais. Então, assim, o desenho, ele não vem esvaziado ali de conteúdo, né? Ele tem um porquê de ser. Então, assim, eu não acho realmente assim que o desenho seria um problema para aquela criança. Eu não vejo como algo realmente errado, não. Eu acho que é mais um instrumento, aí é um instrumento lúdico para a aprendizagem. A nossa equipe de reportagem foi até as ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre esse assunto que divide opiniões. Eu tenho 2 crianças em casa e eu vejo isso no desenho da Peppa. Eu vou dar até um exemplo, eu vejo como ela às vezes fica manhosa, fica chamando mamãe bobinha, fica imitando as coisas que a Peppa faz, fazendo manha, às vezes um pouco teimosa, e ela gosta muito. Então eu tenho esse exemplo dentro de casa. Devido a ela estar assistindo aquela violência, automaticamente ela vai praticar aquilo que ela está vendo. Porque tem desenhos que realmente são educativos, mas tem uns que são muito violentos. Os meus netos e filhos eu aconselho não assistir. Porque é um espelho, né? A televisão que a criança está enxergando vira um espelho para ela no comportamento dela. É aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está sentindo. É o que a criança está vendo, né? Então, como o comportamento dos pais pode influenciar, porque é o que a criança convive, eu acredito que o desenho também sim, é o que ela está vendo. O que ela vê, ela vai reproduzir. Eu acho que os desenhos animados, eles acabam passando certos valores, assim, de não roubar, estar sempre estudando e tudo. Eu acho que isso sim pode influenciar, não nossas ações, mas nossos próprios valores. Eu acho que você tem que se levar pelo lado positivo dos desenhos, porque nem sempre tudo que está passando na televisão é positivo, então você tem que tomar como experiência, como influência, as partes boas, como os ensinamentos dos desenhos e, por exemplo, a parte da violência passada na TV, deixar de lado e ser influenciada realmente pelas coisas boas. Se for um desenho animado agressivo, eu acredito que sim. Eu prefiro que o meu neto não assista, né? E eu acho que um desenho desse repetitivo pode ajudar a criança a ser mais agressiva. Então, seu Oduvaldo, nada de desenhos agressivos. Mas se tem uma programação infantil que desperta mais interesse do Miguel do que um desenho animado, isso tem. Qual que é o desenho predileto? Qual que você mais gosta de assistir? Chaves. Por quê? Porque Chaves é muito engraçado. O que você mais gosta no Chaves? O Kiko. E quando eu pergunto qual o seu episódio predileto... É quando o seu Madruga vende churros. Ele fica, olha churros, ninguém compra. Aí quando ele sai de lá, o Chaves come tudo. São séries infantis, desenhos animados, cartoons, que tendem a entreter uma criança, fazendo com que ela fique comportada diante de uma televisão, desenvolvendo sempre o seu lado emocional, intelectual e comportamental. Mas quem pensa que essa influência acontece somente na vida das crianças, está muito enganado. E não só as crianças, mas nós adultos também. A diferença, na minha opinião, é que quando uma criança assiste um desenho e imita o comportamento do personagem, é muito mais perceptível essa mudança no comportamento, essa influência, do que em nós, porque a criança ela não tem um filtro social, então ela reproduz um comportamento, alguma fala, as palavras de uma forma muito natural, então por isso que a gente percebe. Desde criança, o desenho que eu mais gosto é o Bob Esponja. Claro que quando eu era criança eu não tinha noção de analisar por que era o meu desenho preferido, mas hoje eu consigo ver várias influências do desenho no meu comportamento hoje, na minha vida de adulta. O Bob Esponja, ele é um personagem muito inocente, né? Ele gosta muito de ajudar as pessoas, ele gosta muito de trabalhar. Então eu me identificava de alguma forma com ele ali, na inocência dele, ele sempre gostava de estar com as pessoas, as coisas simples, caçar água viva, por exemplo, é uma coisa que deixa ele super feliz. E eu, quando criança, era mais ou menos assim. Eu fazia meus brinquedos com coisas simples, caixa de papelão, eu costurava minhas próprias roupas, então eu me identificava com ele. E outras coisas pequenas também, por exemplo, eu amo comer aquele docinho macarons, aqueles docinhos coloridinhos. E eu parei para pensar esses dias, eu tô assim, de onde que eu tirei isso? Como que eu descobri esse negócio? E aí eu lembrei de um episódio do Bob Esponja, que eles fazem hambúrguer
de siri colorido. E eu lembrei que quando eu vi esse episódio, eu fiquei pensando assim, nossa, hambúrguer rosa, será que é bom? Hambúrguer verde, parece gostoso. E eu acho que é por isso que hoje eu gosto tanto de macarons, que foi meio que uma analogia que eu fiz na minha cabeça. Demonizar os desenhos e culpar o mundo pelo mau comportamento das crianças é fácil, mas não é certo. A principal influência é feita pelos pais. E é no seio da família que a criança constrói o seu caráter e aprende novas ações. Criança vê, criança faz. Se os pais se preocupam com o comportamento daquela criança, eles têm que ficar mais atentos para o que está acontecendo ali com aquela criança. O que ela está assistindo, que experiências que ela está tendo, né? Que comportamento que tem dentro de casa que ela pode também estar repetindo, estar imitando.